Oi, gente, bom dia. Mais para fazer uma recepçãozinha básica aqui da galera da Central, dizer que a gente está feliz com a nossa segunda aula e que se é a sua primeira vez aqui, a gente vai mandar um link, se você ainda não preencheu o nosso formulário nas outras programações, mas fala para você ficar acompanhando as nossas programações, a gente está fazendo um compartilho toda sexta, no modo online ainda, do jeito que dá, mas está seguindo, está sendo uma bênção, está sendo bem produtivo, Deus tem feito coisas bem legais no nosso meio. Tem também o culto no sábado, que está sendo transmitido, 7h30, esteja com a gente, está sendo muito legal. Samuel está trazendo uma série massa de pregações que tem falado bastante ao meu coração, e tenho certeza que de todo mundo que está participando. E também, aos domingos, né, a nossa BD agora, 10 da manhã, mas também os nossos cultos, 11 horas, e às 7 também, eu acho que está tendo agora, né, eu não sei como é que ficou com esse evento, mas está, né, acho que está. Enfim, e é isso, participe com a gente, estamos muito abertos para caminhar com você, discipulado, compartilhe, enfim, o que vocês precisarem, acompanhem as nossas redes sociais no Instagram, a gente está sempre movimentando, sempre colocando coisa nova, no Spotify também, lá o GG já está até fazendo o merchan ali, playlist no Spotify, enfim, tem de tudo, e é isso, espero que você continue caminhando com a gente nessas questões aí. Acho que é isso. E vamos para a aula. Não sei se alguém vai falar antes, não sei se o Gigi vai falar agora. Não sei, vamos nessa. Só deixa eu só fazer um breve comentário. Essa é a sala Discípulos, tá? Parceria Mocidade, EBD e Cristianismo e Cultura. Hoje quem vai dar aula é o Paulo Marins, não sou eu, o pessoal ficou em dúvida. Foi falha minha de não ter comunicado todos vocês, peço perdão por isso, eu vou passar a relação total para vocês das aulas. Hoje quem vai dar aula é o grandiosíssimo Paulo Marins, alguns de vocês devem conhecer, tá? E eu vou só fazer uma oração, tá? Só para a gente poder dar início legal ao nosso PPD, beleza? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por este momento que podemos ouvir tua palavra, pedimos tua bênção sobre a vida do Paulo, pedimos tua graça, teu discernimento, tua sabedoria nas palavras dele, que o Senhor lhe dê força, lhe dê coragem, que o Senhor dê a todos nós aqui o máximo rendimento e aproveitamento possível, Pai, porque a gente precisa da tua palavra para poder crescer, para poder amadurecer, para poder se desenvolver. No nome de Jesus que nós te louvamos e te adoramos. Amém. Amém. Muito obrigado, Pode tocar, Bruno. Paulo. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Beleza. Estão ouvindo? Estão vendo? Beleza. Então vamos lá, né? Hoje a aula é sobre mandato cultural. É um tema que eu gosto muito, é um tema vasto, que eu teria muita coisa para dizer. Quando eu vou falar sobre esse tema, eu sempre fico em dúvida sobre por onde começar, de tanto assunto que daria para tratar. Então eu vou tentar me ater ao essencial aqui, e um breve itinerário, que não vai ser exatamente nessa ordem, tá tudo meio misturado, mas eu quero falar sobre o conceito de mandato cultural. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, para outros seja algo totalmente novo, né? Daí aprofundar um pouco sobre o significado disso, buscar as bases bíblicas desse conceito, que é um conceito teológico, e daí fazer uma aplicação mais geral e então partir para uns conselhos práticos, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Então, o mandato cultural, para começar, é um conceito teológico, tá? Se você procurar lá na Bíblia, você não vai encontrar, né, escrito isso. É uma elaboração teológica a partir da interpretação das Escrituras, tá? Mas é um conceito fincado, né, alicerçado na palavra. Então, assim como outros conceitos que a gente utiliza na teologia e são comuns para nós, eles não estão lá escritos explicitamente, mas são fruto do estudo teológico, da interpretação, né, bíblica. E eu quero mostrar também que o mandato cultural, mais do que um mero conceito teológico, acaba sendo também uma forma de ver o mundo, porque ele se refere à nossa forma de existir no mundo que Deus criou. Então, é um conceito que não só explica questões teológicas, mas também nos ajuda a entender o nosso papel no mundo, né, a nossa
situação e ajuda a servir de um mapa, assim, para a nossa vida cotidiana, tá? É um tema muito caro para mim e também para o Ministério Cristianismo e Cultura, né? Podem ver aí, já está no nome, né? Por que falar sobre cultura? Porque ajuda a expandir a nossa compreensão da fé e fazer com que ela se torne algo para a vida, e não só uma questão religiosa, não só para a nossa vida espiritual, né? Não só para nosso final de semana e o convívio com a igreja, né? Mas como que a gente vive a fé na nossa vida total, né? Na nossa vida holística, tá? Então, vamos lá. Antes, é importante a gente esclarecer, né, o que é cultura, né, o que a gente está se referindo quando a gente fala aqui no Ministério, né, cristianismo e cultura, mandato cultural, né, que tipo de cultura que a gente está abordando. Tá? Então, uma pesquisa rápida na internet, no Google, se você digitar lá cultura, você vai ver que existe uma diversidade de temas que se relacionam com isso, uma diversidade de usos da expressão cultura. Então, eu coloquei aqui uma síntese, assim, só para mostrar essa diversidade. Por exemplo, tem cultura nesse sentido aqui, ó, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Né? Tem cultura em outro sentido aqui, ó, somos jovens cultos, né? A cultura no Brasil. Então, no sentido de ser culto, né? Depois ele fala sobre cultura indígena. Depois fala sobre cultura material e imaterial. Tem a cultura da qualidade, né? Cultura celular, cultura do punitivismo. Podem ver que vai de todas as... muitas coisas diferentes são explicadas a partir dessa expressão, né, desse conceito de cultura. Então, eu fiz aqui uma seleção de 4 principais temas, né, significados desse termo, só para ressaltar, né, esclarecer as diferenças. Então, tem a cultura no sentido de arte, né? Então, aí um caderno cultural no jornal, você tem notícias sobre arte, entretenimento, lazer, né, literatura, filme, né, cinema, cultura nesse sentido, aquilo que está mais no sentido assim de diferente de trabalho, né? Durante a semana a gente trabalha, no final de semana a gente vai buscar um pouco de cultura. Tem a cultura no sentido de costume de uma sociedade, de um povo, de uma nação, né? Então essa foto é bem legal porque exemplifica bem, né? Duas nações ali competindo numa Olimpíada, talvez, e cada cultura ali com os seus costumes, as suas roupas, o seu modo de se comportar. Tá? E daí vem a ideia também de choque cultural, né? Quando duas culturas diferentes, né, acabam entrando em atrito. Tem o sentido de cultura, no sentido assim, de alta cultura, de erudição, cultura clássica, né? Então, isso está mais relacionado com a ideia de progresso, de civilização, né? De algo que é transmitido e algo que assim, poucas pessoas têm acesso. Então, cultura é nesse sentido mais estrito. Por fim, tem a cultura no sentido mais amplo, aí mais para a antropologia, né? É claro que mesmo na antropologia existem diferentes definições, né, não vou entrar aí, mas no sentido assim mais geral, se vê a cultura no sentido mais amplo possível, no sentido de que a cultura é tudo que o ser humano produz. Então, é mais compreendido em oposição à natureza, tá? Então, no mundo em que vivemos, tem as coisas naturais que estão aí, não foram produzidas por nós, mas existe a realidade cultural, que é tudo o que foi produzido pela humanidade, e daí engloba tanto a arte, tanto a alta cultura, tanto os costumes, mas também até as produções materiais, né? Então, os antropólogos, arqueólogos estudam culturas diferentes, por exemplo, os arqueólogos estudam o passado, né? Então eles se referem à cultura material, né? Eles encontram lá uma pedra que foi lascada e eles entendem que isso aí é cultura, porque foi um artefato produzido pela ação humana. Então, esse é o conceito mais amplo. Mas, eu gosto sempre de ir na origem dos termos para entender eles melhor. Então, a origem do termo cultura vem do contexto agrícola, né? Já perceberam a semelhança entre cultura e cultivo, né? E mesmo no meio agrícola, às vezes você fala, né, a cultura do milho, a cultura da cana-de-açúcar, né? Então, a ideia vem
o meio agrícola, e daí essa ideia, ela passa para outro meio a partir de uma metáfora, né? Assim como a gente cultiva o solo para que ele produza aquilo que a gente busca e melhore também cada vez mais, melhores grãos, mais produtividade, né? Assim também a gente cultiva a nossa vida em comunidades, a civilização. Então a gente vai aprimorando, né, os nossos costumes, a gente vai produzindo tradição, costumes, né, e daí mesmo ciência, história, filosofia. Então, a partir do ambiente agrícola, foi aplicado metaforicamente, e daí cria essa ideia de cultura como o aprimoramento, né, da produção humana, e daí vai para essa visão mais universalista da cultura como tudo aquilo que o ser humano produz. Tá? Então, a gente não precisa brigar aqui sobre qual é o conceito certo de cultura, qual que é a utilização certa do termo, se é falar de cultura como alta cultura, ou se é falar de cultura só como arte, ou só como costume. Na verdade, é um termo polissêmico, né, um termo que tem muitos significados, e por isso é um termo muito rico, e ele nos ajuda bastante, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter em mente essas diferenças para evitar desentendidos, porque às vezes a gente está falando sobre cultura e alguém espera algo diferente, né? Então, por exemplo, o nosso Ministério de Cristianismo e Cultura, alguém pode pensar, eles querem fazer arte na igreja. Não, não é isso, a gente está utilizando num conceito mais amplo, né? A gente quer relacionar a fé com os vários aspectos da vivência humana no mundo, né, na produção de cultura. Tá, então, essa é a primeira questão, e a gente vai agora caminhar pela frente, tentar se aprofundar aí no que seria, então, este mandato cultural. Tá? Então, antes ainda de ir para o conceito especificamente, só uma visão aqui histórica, né, de como que o cristianismo se relaciona com a cultura, né. Então tem esse livro aqui que é clássico, né, Cristo e Cultura, do Richard Niebuhr. Foi um teólogo que tentou ver, assim, diferentes formas em que a igreja, ao longo da história, foi se relacionando. Então ele criou esse modelo aqui, ó, de 5 modos de interação entre Cristo e a cultura. E ele usa Cristo aqui num termo assim, genérico, se referindo à igreja, à cristandade, né? Então, como que ao longo do tempo a igreja se relacionou com a cultura? E ele vê esses 5 modelos principais. Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, Cristo sobre a cultura, Cristo cultura em paradoxo e o Cristo transformador da cultura. Já vamos ver isso aqui melhor. Então, eu coloquei aqui umas imagens só de exemplo aqui. Então, o Cristo contra a cultura foram aquelas tentativas de se afastar, né, de pensar que a igreja tem a sua cultura própria e tem que se afastar de tudo que é mundano, né. Então, eu coloquei uma foto aqui em cima dos Amish, né, aquele grupo lá nos Estados Unidos, que eles vivem ali afastados, né, da sociedade moderna, e eles têm os costumes deles que são assim, excêntricos, né, para quem vê de fora, e eles tentam viver afastados. Daí tem o Cristo da cultura, que é quando a igreja absorve completamente a cultura da comunidade e não vê uma diferença, tá? Não tem uma barreira, uma fronteira, né? Então aqui eu coloquei esse cartaz aqui como exemplo disso, né? Jesus também tinha 2 pais, uma forma aí de tentar conciliar, né, a cultura cristã com a criatura vigente da época aí, em questões, né, de moralidade sexual. Daí tem a ideia do Cristo sobre a cultura. Coloquei uma imagem medieval ali, né, de um bispo ou papa, né, coroando um rei, que foi muito comum na Idade Média, a ideia de que a igreja está acima da cultura e a cultura mundana tem que se submeter ao governo da igreja. Daí também tem a ideia da Cristo cultura em paradoxo, que essa imagem do meio aí é só um ícone, né? Não quer dizer nada assim, mas só para facilitar a imaginação, né? Cristo e cultura em paradoxo é a ideia de que a igreja e a cultura do mundo andam meio assim em paralelo, elas são contraditórias, mas elas andam juntas, é uma ideia mais complexa, assim, até meio difícil de compreender.
E por fim, coloquei ali uma imagem do Martin Luther King para representar essa quinta, né, via, que seria o Cristo transformador da cultura, a ideia de que a igreja tem que atuar na cultura, transformando a cultura, né, tem que ter um papel de influência, né, não ser influenciada pela cultura, mas influenciar. Tá? Então, são 5 modos aí, que não são exaustivos, obviamente, são modos de entender, assim, e vocês, com certeza, já devem ter tido experiências com algum desses exemplos, né? Vocês devem conhecer alguém que tem uma postura mais, assim, de ser contra a cultura, outro de ser mais, de assimilar a cultura. Vocês já devem ter conversado com gente assim, devem ter vindo à mente aí alguma igreja, alguma denominação, algum caso específico, né? Mas aqui, ó, principalmente nesse primeiro aqui, exemplo, tem um problema que é um equívoco muito comum, que é o modo como a gente interpreta o termo o mundo na Bíblia, né? Porque veja só que complicado. O que diz lá na Bíblia, né? Então, diz que o mundo está sob o poder do maligno, né? Ao mesmo tempo, Jesus disse, eu venci o mundo, né? Também, né, Jesus fala, não amem o mundo, nem o que nele há. Em outro momento ele diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, né? Então, tem essa ambiguidade aí, né? E às vezes as pessoas se apegam a né, dizendo assim, não podemos amar o mundo, temos que nos afastar e ficar aqui na nossa cultura aqui dentro da igreja, né? Ouvir só o que é gospel e deixar tudo que é mundano de fora, né? Não se contaminar com o que é do mundo, né? Enquanto outros, às vezes, se apegam mais ao Deus amou o mundo, né? E diz, não existe isso, vamos abraçar, né? Vamos, né, viver, aproveitar, não vamos nos adaptar aos tempos modernos, né? Então, como que a gente lida com isso, né? Aqui, a chave para compreender isso é que, mesmo na Bíblia, e isso é um ponto fundamental, assim, para leitura bíblica, compreensão, né? Que nem sempre o mesmo termo tem o mesmo significado, tá? Como eu já falei, a própria palavra cultura, né? Tem diversos significados, e mesmo dentro da Bíblia, às vezes o mesmo termo tem diferentes significados em diferentes contextos, tá? Então, o mundo, e a palavra grega cosmos, às vezes ela é utilizada no sentido, assim, de a totalidade de tudo que existe, como, por exemplo, Deus amou o mundo, né, está se referindo que Deus amou a totalidade da sua criação, e ele não se refere nem só à humanidade, mas ao universo, ao cosmos, né, Deus amou a sua criação como um todo, que deu seu Filho unigênito, né. Às vezes é assim, e às vezes o mundo é utilizado para se referir a um aspecto específico da criação, que é o aspecto corrompido da criação, um aspecto caído. Então, está se referindo a aquilo que o sistema gerado, né, pela queda. Então, está mais relacionado à cultura aí, na verdade mesmo, mas não a dimensão cultural humana, mas a cultura que vem da orientação distorcida humana pela queda, né? Então, um exemplo, né, bem fácil de a gente compreender é Babel, né? O pessoal ali querendo criar uma torre para alcançar os céus, para buscar glória para si, né? Desprezando o Criador. Então, nesse sentido que a gente não amar o mundo, não significa que a gente não tem que amar as pessoas, né? Por exemplo, as pessoas lá em Babel, né? É não amar esse sistema corrompido, essa cultura que se opõe ao Criador. Tá? Então, aí, um ponto-chave só para a gente adentrar nessa questão. Agora, uma pergunta. O que vocês acham? Haveria cultura se não houvesse a queda? Às vezes a gente pensa, né, como a gente tem essas representações, né, do Éden, né, e a gente vê lá Adão e Eva no meio daquele jardim lindo, maravilhoso, eles nus, né, e será que se eles não tivessem pecado, não tivessem caído, estaríamos até hoje, assim, vivendo entre os animais, de pés descalços, assim, no meio da grama, né? Vejam lá o que diz em Gênesis, né, Deus criou, né, o homem à sua imagem e semelhança, né,
abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, né? Então, aqui está, digamos, talvez aqui a essência do mandato cultural, né? O que é o mandato cultural? É essa ordem, né, que Deus nos deu para dominar sobre a criação, né, encher, subjugar, frutificar, ter fertilidade, tá? E aqui, ainda, ali em Gênesis, ele tem uma linguagem que é bem metafórica, né? Então, a gente ainda pode buscar compreender com mais profundidade, né? E não é simplesmente ali dominar os animais, assim, como tá falando, mas é no sentido, assim, de realmente reinar sobre a criação. Depois, ainda, no capítulo seguinte, Deus fala assim para o homem dar nome aos animais, né? E é muito interessante porque a atividade de dar nome é muito significativa, porque não é simplesmente escolher uma palavra, mas é também buscar compreender o que as coisas são. Tá vendo? Percebam que aí existe uma raiz aí da própria ciência, porque você dá nome a algo é você entender o que é aquilo, né? Então, você nomear elefante, significa você identificar o que é esse animal, o que ele difere dos outros, e daí você nomear espécies, né, e gêneros, né, qual que é a diferença entre um animal e um inseto, né? O que é a diferença entre um vegetal e uma esponja, por exemplo, a esponja do mar é um vegetal ou é um animal, né? É uma questão de biologia, né, complexa, né? Então, o mandato cultural, ele envolve isso, a gente compreender, conhecer e a gente cultivar e produzir, tá? Então, Deus criou um mundo, né, a criação, que nos entregou ela pronta, mas não acabada, né? Jesus disse: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Pronta, mas não acabada. Ele nos criou um mundo que tem a potencialidade de ser desenvolvido, cultivado, e de a gente extrair dele coisas que não estavam ali antes, mas estavam em potência. Então, esse teólogo aqui, Albert Wolters, ele diz assim, somos chamados a participar na obra criacional de Deus que está em progresso, para sermos ajudadores de Deus na execução do projeto de sua obra-prima. Ou seja, Deus, quando nos cria a sua imagem e semelhança, um dos aspectos disso é que nós, assim como eles, nós somos criativos. A diferença é que ele cria as coisas do nada, enquanto que a gente cria transformando e extraindo os potenciais da criação. Então, o mandato cultural é a ordem divina para que o homem explore de forma criativa e responsável os recursos da criação e recubra a natureza criada com uma segunda natureza, agindo como mordomo e vice-rei cósmico. Por fim, a cultura, então, é um tipo de cultivo, uma extração do que Deus pôs nele. Ou, para mudar as metáforas, a cultura é um adorno da criação, o embelezamento adicional do mundo já belo. Porque essa imagem aqui, acho que é uma boa imagem para representar isso, que é a cidade de Petra, lá na Jordânia, uma civilização antiga, que é a cidade construída dentro de uma montanha. Eles foram esculpindo a pedra e tem essa fachada aqui linda e dentro cheio de túneis e tudo. E é tudo feito na pedra. Então, a escultura tem esse aspecto fantástico, né, que uma escultura, ela está ali dentro da pedra, né? O escultor, ele não acrescenta nada, ele não modifica a matéria, ele só extrai e vai extraindo aquela imagem ali que está potencialmente. Então, a natureza também tem isso, ela tem vários potenciais e a vida humana, cultural, vai desenvolvendo as coisas, vai gerando, vai criando coisas que não tinham antes. Agora, outra pergunta, para complementar essa primeira, o outro lado da questão. Haverá cultura no céu? O que vocês acham? Novamente, né, vamos pensar aí sobre as representações do céu aí na cultura popular, né? Geralmente a gente vê o céu retratado como, né? As nuvenzinhas, né, anjinhos, o portão de ouro, né, e as pessoas lá todas, né, como anjos, né, naquelas nuvens, né? Será que isto é o céu?
Então, quando vocês veem essas imagens, assim, pergunto, qual dessas imagens vocês acham que representa melhor o que seria a vida eterna? Tem aí uma imagem que é óbvia, né? E outras, assim, não tanto. O que seria, né, a vida eterna? Então, a gente indo lá para o Apocalipse, né, vamos ver o que a Bíblia diz, né? O que João vê lá na Revelação, né? Ele diz, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e mais já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, né? Não vou ler o texto inteiro, senão não vai dar tempo, mas só enfatizar isso aqui, ó, vocês conhecem o texto, né? Depois podem ver lá a referência. Então, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Isso é um ponto importante. Depois a gente vai refletir melhor, mas guardem isso aí um momento. Então, o que esses dois aqui, que são grandes estudiosos aí do Novo Testamento, né, eles falam assim, ó, a ideia mais comum entre os evangélicos ocidentais tem sido, pelo menos no passado, que o objetivo da história redentora é que cada cristão viva no céu para sempre. Mas nós cremos que a Bíblia mostra que o objetivo da obra redentora de Deus é uma criação restaurada. Essa distinção tem implicações muito importantes para uma cosmovisão bíblica em geral e para a missão cultural da igreja em particular. Então, voltando ali ao Apocalipse, né? Jesus está fazendo novas todas as coisas. Ele faz um novo céu e uma nova terra. E a Nova Jerusalém, ela não está no céu, ela desce do céu para a terra, tá? Isso é muito importante. Existe aí um paralelo com Babel, né? Babel é aquela cidade que os homens estão tentando construir para chegar até o céu, enquanto Jerusalém é a cidade de Deus que desce até a terra. Em Babel, os homens estão querendo se alcançar, chegar, usurpar o lugar de Deus, enquanto que na Nova Jerusalém, Deus vem habitar com os homens. E N.T. Wright fala, no Novo Testamento, a segunda vinda não é um momento em que Cristo arrebata as pessoas longe da terra para viverem para sempre com ele em outro lugar, mas um momento em que ele volta para reinar tanto no céu como na terra. Eu gosto bastante do título desse artigo do N.T. Wright, que é Jesus está voltando, plante uma árvore. Deixa eu voltar aqui, ó, só para, então, concluir essa visão aqui. Eu sei que talvez para alguns isso seja novidade, talvez alguns de vocês já estejam acostumados com isso, mas para alguns isso seja novidade. E eu sei que aí envolve várias questões complexas que não vai dar para a gente entrar aqui, porque isso só já seria tema para não só uma aula, mas uma classe, tá? Tem várias questões aí envolvidas, né, de mesmo interpretação bíblica, né, tem alguns textos que sugerem, né, por exemplo, tem um texto que diz que nós encontramos a Cristo nas alturas, né, alguns textos dão uma ideia, assim, de que a vida eterna é num céu etéreo, né, mas observando melhor esses textos, né, os estudiosos bíblicos têm mostrado que tem várias questões aí a que exatamente se refere, mas que no final, né, a vida eterna não é uma vida fora da Terra, mas uma vida neste mundo, né, não nas nuvens, mas é uma vida neste mundo, só que nesse mundo restaurado, neste mundo restaurado à condição anterior do Éden e ainda aprimorado, né, porque a Bíblia diz que nós teremos novos corpos glorificados, então é um pouco semelhante, mas um pouco diferente, tá? Mas é neste mundo, tá? Então, como que isso implica, né, para a nossa vida cotidiana, né, e como que isso se relaciona com a cultura hoje, né? Então, ainda falando sobre a redenção, né, Colossenses diz que em Cristo, né, Deus reconciliou consigo todas as coisas, reconciliou o mundo consigo. Então aqui mais um exemplo de que a obra de Cristo não é de nos tirar desse mundo para nos enviar para uma outra dimensão, mas restaurar esse mundo, nos reconciliar e colocar numa outra ordem cósmica, tá? E aqui tem um texto muito interessante do James Smith, que ele fala assim, ó, sobre a ceia, né? A ceia, ela utiliza o vinho e o pão. E vejam que o pão e o vinho não são coisas meramente naturais, né?
ele diz aqui, ó, ao abençoar o pão e dar graças por ele, Jesus não apenas consagra o elemento da terra, mas consagra também o produto de nossas mãos, porque pão é cultura, vinho é cultura, vinho não é uva, né? Pão não é trigo. Então a gente volta naquela questão, né, da cultura, né, do ser humano como ser cultural, e ser criativo, que extrai da criação os potenciais, né? Então o vinho é uma invenção humana, mas já estava lá, né? Em último caso, Deus é o criador do vinho, mas ele não nos entregou pronto. Ele foi descoberto, foi inventado, foi produzido. E assim também o pão, tá? Então, a questão é que nós somos seres culturais, tá? A questão não é só que nós estamos vivendo numa cultura, é que nós somos seres culturais, nós somos seres para viverem nesta criação que Deus nos deu, na natureza, e nós somos seres que trabalham sobre a natureza e criam, e desfrutam, e inventam, tá? Nós somos seres culturais, ponto 1. Ponto 2, a revelação se dá na cultura. Veja só, a Bíblia foi escrita num idioma específico, numa cultura específica, no hebraico. Jesus Cristo nasceu numa cultura, ele nasceu numa cultura judaica, ele tinha as tradições judaicas, ele falava um idioma, ele vestia as roupas da época, eles estavam num mundo dominado pelo Império Romano. Então, Cristo, que é o verbo eterno de Deus, né, ele que é o próprio Deus, ele entra no mundo humano, e não só no corpo humano, não só na natureza humana, mas na vida humana cultural, tá? E terceiro ponto, né, que aqui são as implicações, né, de tudo isso que eu apresentei até agora. A salvação é para a alma, é para o corpo, mas é também para a nossa dimensão cultural, tá bom? Em alguns momentos na história da igreja, às vezes a igreja enfatizou demais a salvação para a alma, né, como se a salvação fosse nos tirar aqui da vivência no mundo e nos levar para um céu, né, para uma outra dimensão imaterial, né, mas não, a Bíblia fala sobre a ressurreição, o credo apostólico fala sobre a ressurreição do corpo, né, então é importante, vários momentos na história da igreja, quando houve assim, uma guinada para um lado, sempre teve tentativa de guinar para o outro lado, para falar da importância do corpo. Sobre evangelho integral, também tenta trazer essa dimensão assim, da integralidade do evangelho. O evangelho é para o homem todo, o evangelho inteiro para o homem inteiro, né? O John Stott fala bastante sobre isso. Então, o evangelho vem salvar também a nossa dimensão cultural, tá? Reorientar a nossa vivência cultural. E agora mais uma pergunta. Como que a gente concilia o mandato cultural, que talvez seja uma novidade para vocês aqui, com a grande comissão, que isso acredito que todos vocês já conhecem, né? Outro conceito teológico extraído aqui da Bíblia, né? Do mandato de Jesus, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, né? Fazer discípulos de todas as nações. Como que a gente concilia? Porque às vezes parece que são dois mandatos, né, mas que eles inspiram em nós um sentimento diferente, porque a grande comissão nos inspira um sentimento de urgência, de a gente tem que ir pregar o evangelho e questões aí de arte, cultura, política, isso aí não é urgente, né, e não é importante, às vezes até atrapalha a pregação do evangelho. E olhando por outro lado, né, o mandato cultural, nós como seres culturais, às vezes a gente acaba deixando de lado assim, a questão do evangelho especificamente, né? A gente fica maravilhado com a cultura, com os potenciais culturais, e a gente esquece a mensagem, né, central do evangelho, que é de conversão, de mudança de vida, de mudança de mente, né? Então, como que a gente concilia essas coisas que, a um primeiro momento, parecem aí se chocar um pouco, tá? Então, aqui eu quero fazer uma proposta para vocês, uma proposta para os discípulos, né? Nós estamos aqui na discípulos, né? Falando sobre discipulado e como que eu quero propor, assim, que a ideia de discipulado talvez possa fazer aí o meio de campo entre esses dois conceitos, tá?
Só fazer uma pausa aqui para respirar. Desculpa que eu estou indo um pouco rápido, tá? Mas é que eu quero também ter aí no final para, de repente, fazerem perguntas e a gente esclarecer um pouco melhor, tá? Então, a minha proposta é o seguinte. Um novo modelo. Vocês lembram que eu mostrei lá os modelos de Niebuhr, né? De Cristo contra a cultura, Cristo da cultura, o Cristo, né, transformador da cultura, tá? E esses vários modelos têm críticas. Mesmo esse modelo do Cristo transformador da cultura, que é o mais apreciado, principalmente pelo meio reformado, pelos cristãos da nossa tradição histórica também, pelo pessoal também envolvido com missão integral também, né? É uma ideia bem legal e tende a ser mais fiel também à mensagem evangélica, mas ainda tem a questão assim de que tem sido criticado também ultimamente, de que às vezes é uma ideia um pouco ingênua, de que a gente vai sair aí e transformar o mundo, mudar tudo, e não é tão fácil assim, não é tão simples assim. E também, às vezes, acaba essa ideia de transformação da cultura, às vezes acaba também perdendo um aspecto fundamental da fé cristã, que é a dimensão espiritual e a ação do Espírito Santo. Porque, por mais que a gente tenha uma cosmovisão legal, a gente vai pregar aí a nossa cosmovisão, falar sobre como as coisas precisam ser, a gente tem uma ideia legal, mas a gente não alcança o coração das pessoas, só o Espírito alcança. Então, uma transformação total da cultura não é uma questão só de a gente pregar a nossa cosmovisão cristã, mas é uma questão de conversão. Então, está além das nossas capacidades humanas, né? Mas, então, aqui eu quero propor um modelo, aí vocês vejam o que vocês acham, se faz sentido e se ajuda vocês a compreender e a conviver melhor com isso. Um modelo, assim, de ver o discipulado como uma introdução a uma cultura específica, com vista a uma cultura de um novo mundo, mas também envolvida no cultivo da cultura do mundo atual, tá? Eu já vou explicar melhor esses detalhes aí, ó. Vou dividir em 3 partes, né? O discipulado como uma introdução a uma cultura específica. Qual essa cultura específica? A cultura da igreja, a cultura cristã, né? Com vista à cultura de um novo mundo, aí eu estou me referindo a essa nova criação, né? O reino dos céus, a vida eterna. Um detalhe importante aqui, deixa eu fazer um parênteses, né? O reino dos céus, né? Quando Jesus é questionado lá por Pilatos, está sendo interrogado, né? Jesus fala assim: o meu reino não é deste mundo, né? Então, às vezes, isso nos dá a impressão de que o reino de Deus, o reino dos céus, e daí a vida eterna, né? Seria em uma outra realidade, uma outra dimensão, um outro mundo diferente desta criação aqui, né? Diferente fora da natureza. Mas, na verdade, o termo grego ali, essa expressão dos céus, é no sentido assim, de procedência, não significa que o reino de Deus não está aqui, está em uma outra dimensão cósmica. Significa que o reino de Deus é o reino que vem dos céus, os céus governando sobre a terra. Tá? Então, isso é um detalhe pequeno, mas que muda bastante a nossa visão, tá? O reino dos céus é o reino de Deus, né, que vem dos céus, mas reina aqui, na natureza, neste mundo, na criação, tá? E, então, o discipulado, né, com vista a este novo mundo, né, essa cultura, mas também envolvida no cultivo da cultura no mundo atual, e aí a gente vai falar sobre ser sal e luz do mundo, né? Então, essa primeira parte, né? O discipulado, ele é uma introdução a uma cultura específica. Vejam só, como eu falei, a encarnação e a revelação de Deus se dá numa cultura específica, a cultura lá do povo judeu, né? Para a gente entender, saber, compreender a Bíblia, a gente precisa compreender a história lá do êxodo, da libertação, do reinado, dos profetas. A gente, lendo a Bíblia, a gente vai sendo introduzido a uma cultura específica, né? E quem quer ser especialista, quem vai estudar teologia, quem vai estudar o Antigo Testamento, tem que daí aprender a linguagem deles, tem que aprender o hebraico, tem que aprender a história geral também, né, a história dos povos envolvidos ali, a cultura da época, aquilo que está fora da Bíblia, mas que ajuda a gente a interpretar a Bíblia, né? E
a igreja, né, no Novo Testamento, a gente também, ao sermos incorporados na igreja, a gente vai sendo incorporado também a uma cultura específica, a cultura cristã, que vem, né, que nasce, né, na cultura judaica, mas que cria uma cultura própria, né, e vai criando uma cultura nesse sentido, assim, de um povo, né, nós somos um povo. O povo de Deus, a igreja, tem a sua cultura própria, né, e daí coloquei aqui 3 pontos aqui para ressaltar isso, né, que são a palavra, a liturgia e a comunhão, né. Então, a palavra, a Bíblia, né, ela envolve uma história, envolve uma tradição, tem a transmissão da Bíblia, né, a tradição de interpretação da Bíblia, né. Nós, presbiterianos, estamos vinculados a uma tradição protestante, através tradição reformada, né, nós estudamos os reformadores, né, Calvino, Lutero, né, o pessoal aí, códigos, né, valores, né, como que a gente se comporta. Então, a palavra envolve toda uma gama de aspectos culturais. Tá? E daí tem a liturgia, né, o culto, né. Liturgia envolve rituais, práticas, costumes, estética, né. Ritual é uma palavra que às vezes é mal vista, né, porque às vezes passa a ideia de um negócio engessado, um negócio velho, né, desconectado da realidade, mas na verdade, mesmo igrejas que tentam ser mais despojadas, têm os seus rituais, né, se você vai numa bola de neve, por exemplo, né, eles têm o ritual deles, né, o tipo de música, a estética deles, o tipo de músicas que eles tocam, né, os costumes deles, né. Então, qualquer comunidade, né, eclesiástica, né, qualquer igreja tem os seus rituais, práticas, costumes, e isso envolve a liturgia. E a comunhão, né, a comunhão aqui no sentido mais estrito, é a comunhão, a Santa Ceia, a Eucaristia, né, ela é também um mandato, né, é um sacramento, mas que envolve também elementos culturais, que é a comunidade, né, é um sacramento que nos une em uma comunidade, né, que cria vínculos e tem uma estrutura ali, tem uma estrutura de quem ministra a ceia e quem participa, quem pode, quem não pode, né, então aí tem vários aspectos culturais envolvidos. Ou seja, o discipulado é uma introdução, né, a gente vai sendo introduzido, conhecendo, a partir seja lá o que for, a pessoa que te discipula, a classe de catecúmenos, e ao longo da vida, né, ninguém está pronto, a gente vai cada vez mais conhecendo melhor a cultura cristã, sendo introduzido a essa cultura que ninguém é capaz de esgotar, né. Então, aí está a cultura específica, e daí a nossa vida cristã, discipulada, ela tem sempre em vista a cultura de um novo mundo, né, então essa realidade escatológica, né, nossa esperança, né, então a esperança de uma nova história, né, Cristo falando, faço novas todas as coisas, então uma nova ordem, né, até coloquei aqui, tem gente que fala assim, o pessoal aí fala, né, a nova ordem mundial, né, a nova ordem mundial é a nova ordem de Cristo, quando Cristo voltar e estabelecer uma nova ordem mundial, né, e que será uma ordem pentecostal, olha só. Por quê? Porque será a concretização do Pentecoste, né? Em Pentecoste, Deus dá o Espírito para a igreja, mas nessa nova criação, o Espírito vai estar em todos, né? Vai estar guiando toda a nossa nova vida, né? E uma nova civilização. O interessante é que essa nova ordem, né? Essa nova civilização, a Nova Jerusalém, ela não acaba com as culturas específicas, né? Percebam, desde Pentecoste, né, percebam que lá no Pentecoste, Deus não homogeneiza as línguas, né, não faz com que todo mundo comece a falar aramaico, não foi isso que aconteceu, cada um falava o seu próprio idioma e todos compreendiam. Deus manteve ali a diversidade cultural. E na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, depois leiam com mais atenção, mas diz lá que todos os povos vêm para Nova Jerusalém trazer, dar glórias a Deus, né? Então ainda tem povos, tá, na Nova Jerusalém, e na Nova Terra, né, na eternidade. E a Nova Jerusalém, a gente não precisa pensar que todos nós vamos viver nessa cidade, Nova Jerusalém. Ali é difícil entrar nessa simbologia do Apocalipse, mas seria mais acertado a gente ver a Nova Jerusalém como uma capital
do que como a habitação de toda a humanidade lá dentro, entendeu? Porque diz que há povos, eles vão vir a essa Nova Jerusalém trazer os seus produtos culturais para dar glórias a Deus por isso. Então, ainda há indícios, novamente, falo assim com cuidado, porque falar sobre o futuro, né, só Deus sabe, né? Então a gente tenta interpretar lá as escrituras, tenta refinar a nossa visão, né? Não digo que seja assim, mas seria mais acertado talvez ir nessa direção, né? Nova criação traz todos os povos de todas as línguas, povos e raças, e ainda com alguma continuidade, algum tipo de cultura específica, mas todos dentro de um reinado universal de Cristo. Tá? E, por fim, né, o discipulado, com essa visão aí no futuro, né, de uma cultura renovada, mas ao mesmo tempo mantendo a diversidade, porque isso faz parte da criação de Deus, a gente se envolve, então, na cultura atual, né, no mundo, né, no cosmos. Então, e a gente tem a missão de ser sal e luz do mundo, né. Então, aí tem um papel nosso de cultivo cultural, né. Então, aí tem o símbolo do sal. O sal, o que ele faz? Ele preserva, principalmente nos tempos bíblicos, onde não existia geladeira, o que conservava a comida era sal, né. Então, o sal tem essa ideia de preservação. Então, nós como cristãos, a gente tem a missão de cultivar a cultura, e a cultura mais geral, assim, não só a cultura cristã, mas cultivar aquilo que é bom, tá? Então, um exemplo rápido aqui é que depois da queda do Império Romano, né, houve uma fragmentação social, né, e as invasões bárbaras, a sociedade europeia se dividiu, né, e muita coisa se perdeu da cultura antiga, né, e quem preservou, durante as partes mais difíceis da Idade Média, quem preservou os manuscritos antigos, desde a cultura antiga e também a cultura bíblica, né, os manuscritos, quem preservou isso foram os cristãos, os monges, né, a igreja preservou isso. Depois, no Renascimento, quando começaram a voltar aos antigos, né, isso estava preservado por causa da atividade da igreja. Né. Então, aí é um exemplo de como nós cristãos podemos ser sal no sentido de preservar a cultura. Um segundo ponto seria uma curadoria cultural. A gente, que é a luz do mundo, a gente tem o discernimento para fazer divisão, dizer o que é bom, o que é ruim, o que é bom na cultura e o que é mal, o que precisa ser preservado e o que precisa ser descartado. Tá? E isso já está linkado aqui com o terceiro ponto, que é um sacerdócio real, eu chamo aqui de cultural, né? Lá, segundo Pedro 2,9, diz que nós somos sacerdócio real. Claro que, mais especificamente, essa expressão se refere ao pregação do evangelho, né? Nós somos sacerdotes no sentido de que nós portamos a mensagem de Deus, mas no sentido mais amplo a gente pode entender que envolve também uma dimensão cultural, porque a mensagem de Deus, essa mensagem que a gente carrega, a palavra de Deus, ela vem confrontar a cultura, né? Então a gente traz o testemunho do julgamento de Deus sobre a cultura, né? Por exemplo, né, de Babel, né? Que Deus condena esse tipo de postura, de querer alcançar os céus, né, alcançar a imortalidade, usurpar o lugar de Deus. Deus condena isso, a gente traz um testemunho do julgamento de Deus, e isso é de certa forma, um sacerdócio cultural que a gente exerce, tá bom? Na nossa cultura atual, a gente pode utilizar essa mensagem aí, esse julgamento de Deus, a mensagem dos profetas, né, a mensagem de Cristo, a gente traz para confrontar a cultura. Tá? Eu teria mais alguns slides, mas eu acho que eu paro por aí. Não, um último ponto, eu ia dar dois exemplos práticos, mas eu vou colocar só esse aqui, ó, que o Smith trouxe, que é o seguinte, ó, há um sentido no qual os cristãos devem ser um povo nascido fora do tempo, como diz Paulo de si mesmo. Isso não é porque somos tradicionalistas, que servilmente e nostalgicamente ensinamos pelos velhos costumes. Entretanto, há um sentido profundo no qual a igreja é um povo chamado a resistir ao presentíssimo,
embutido na tirania do contemporâneo. Somos chamados a ser um povo de memória, que é moldado por uma tradição milenar mais antiga que o último gráfico da Billboard, e também somos chamados a ser um povo de expectativa, tá? Orando e aguardando a expectativa de um reino que se aproxima. É isso aí, vou parar porque meu tempo parou e porque a minha bateria está acabando. Muito bom, Paulinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu voltar aqui. Ô, Bruno, como é que faz? O Paulinho segue na semana que vem? Conclui ou parte para outro? Pelo que eu entendi, ele concluiu, ele só tinha mais um slide, né? Mas pode Só mais para um. outro. Ah, tá. Não, beleza. Tinha 2 pontos que eu tinha deixado aqui no final, eu tinha deixado para ceder esse tempo, não deu tempo. Desculpa que eu tive que correr, trouxe bastante informação, eu sei que foi uma cacetada de informação, mas não tem outra forma de ser. Exatamente, um tema bem rico, e a ideia é trazer um monte de informação, porque daí vocês vão meditando sobre isso, vão pensando, e vão acompanhando as atividades do Ministério Cristianismo e Cultura, porque a gente sempre traz reflexões nessa direção, nesse sentido. Aproveitem bastante, até essa escola dominical também já vai nessa direção, então aproveitem. Se vocês querem conversar mais, se tiverem perguntas, coisas que não entenderam, coisas que gostaram, querem dar opinião, entrem em contato com a gente do Ministério, comigo mesmo, né? Quem não me conhece, encontra fácil aí no Facebook, tem o e-mail do Ministério mesmo, tem a página do Ministério. A ideia dessa aula aqui é só iniciar uma conversa, tá bom? Então, é isso aí, muito obrigado pela atenção. A qualquer momento eu serei arrebatado daqui. E tem uma oração aí para terminar, Bruno? Alguém tem alguma pergunta? Alguma última pergunta? Não? Qualquer coisa vocês podem mandar pra gente por e-mail, gente. Ou manda por WhatsApp, tal, que daí a gente responde tranquilo, tá? Senão eu já vou fazer uma oração. O GG quer falar alguma coisa? O pessoal da Central? Só agradecer. Foi muito massa. Acho que tem sido muito bom essas aulas, cara. Esses conteúdos incríveis. Pena que a gente não tem tanto tempo para bater papo mais sobre isso, discutir. Quem sabe a gente pensar aí em uma forma de fazer isso, né? Porque é massa demais essa troca. E avisar só que a gente tem culto agora às 11, né? Então, todo mundo quiser participar através do YouTube da igreja, online. Sexta-feira nós temos o Compartilha às 8 horas, via Zoom. É só entrar no link da Central lá, @central.ctba no Instagram. E sábado também, 7h30, nós temos o nosso culto. Então, a gente tem esse mix aí, cristianismo e cultura, Central, fazendo essa aula acontecer, e é muito bom estar com vocês. Beleza? Lucão, alguma coisa? Então é isso, gente. Vamos orar? A gente encerra aí. Vamos. Você quer orar, GG? Posso orar? Pode. Vamos orar, então. Ora aí. Pai amado, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade de poder conhecer mais sobre quem Tu és, saber um pouco mais sobre a Tua palavra, entendermos nosso papel como discípulos aqui nessa terra, dentro dessa cultura, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a realmente sermos luz por onde nós andarmos, a gente possa fazer a diferença, a gente possa levar a Tua palavra para as pessoas através da nossa vida, através do nosso falar, do nosso agir, Deus. Obrigado por essa oportunidade de estarmos como igreja aqui. Continua trabalhando no nosso coração, nossa união também nesse período de pandemia, que a gente possa continuar unidos junto como comunidade, Deus. Nos dá um domingo em paz, tranquilo na Tua presença, e uma semana também cheia de atividades, Pai. Em nome de Jesus, peço que agradeça, Senhor. Amém. 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 Amém, gente. Muito bom estar com vocês. Valeu, gente. Valeu, galerinha. Um abraço, pessoas. Um abraço. Oi, pessoal.